Deixa eu... Agora sim. Bom, aqui quem fala é o professor Hildeberto Muniz, do Paraíba, do Fórum Acidente de Trabalho, em visita a Itabuna, Bahia, aproveitando para rever antigos amigos conhecidos do Sereste Itabuna, né? E aproveitar para fazer um pequeno registro sobre as atividades e o trabalho que está sendo feito aqui. Então, para começar, vamos apresentar, nós temos aqui o Paulo e o Wagner, que são integrantes já há bastante tempo da equipe. Vamos começar com eles se apresentando. Então, Paulo por Paulo, como é que você prefere se apresentar? Bom, Paulo Carvalho, né? Eu sou psicólogo, né? Atuando aqui desde 2008, formado na FTC daqui mesmo, de Itabuna, na primeira turma, né? Que a gente vem atuando aqui no Sereste desde então. Bom, e temos também o Wagner. Eu sou Wagner Lopes, sou enfermeiro do trabalho, formado pela UESM, né, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, e também estou aqui desde 2008. Bom, eu queria aproveitar então para pedir, estávamos conversando antes aqui em off, né? E vocês estavam falando um pouco sobre os trabalhos realizados aqui no Sereste. Então, eu queria que vocês aproveitassem, podem ver como quem prefere começar respondendo. Primeiro, só situar rapidamente quando foi criado o Sereste e depois falar um pouco sobre as atividades que estão em curso. O Sereste de Itabuna ele existe desde 2004, né? E ele é um Sereste regional. Itabuna é um município aqui no sul da Bahia, né, em torno de 200 mil habitantes, e enquanto Sereste regional ele tem uma responsabilidade pelo município de Itabuna e mais outros 22 municípios, né, 21 municípios aqui do sul da Bahia. Né? Então a gente faz aquele trabalho que já é estipulado, já estão nas diretrizes, né, de organização dos próprios Serestes. A gente faz um trabalho para o município de Itabuna, para os municípios da área de abrangência, tanto da parte assistencial, né, nós temos um ambulatório aqui, os consultórios, uma equipe técnica composta por 3 enfermeiros, 2 psicólogos, uma assistente social, uma terapeuta ocupacional, né, infelizmente estamos sem assistente social no momento, e 3 fisioterapeutas e o médico do trabalho. Né? E essa equipe ela atende aqui no nosso ambulatório a parte também assistencial, né, para o diagnóstico, as orientações, notificação dos agravos, e a gente trabalha também com vigilância, né, de inspeção, e essas inspeções são para mapeamento de risco, né, a avaliação das condições de trabalho desses trabalhadores, dos processos de trabalho, com o objetivo de mudança das situações de risco observadas. Né. Então, basicamente, essas duas coisas, e também, é claro, a parte também de produção científica, alguns estudos, campos de estágio, mas basicamente essas duas atividades de assistência e de vigilância de ambientes e processos de trabalho. Né? Paulo, você quer acrescentar alguma coisa? Aí, nossa atividade atualmente está sendo voltada muito à questão da Covid, né? Então, a gente estava atuando na vigilância, nas informações, no acolhimento dos trabalhadores para tentar relacionar se a Covid está ou não relacionada ao trabalho. Então a gente está fazendo essa investigação aí, a gente está buscando informações junto com um material que a própria Advast repassou para a gente, né, e que nos orienta e nos norteia. Esclarece essa sigla para quem estiver assistindo. É a Divisão em Saúde do Trabalhador aqui da Bahia, que na verdade é o Sereste Estadual, né? Ele antigamente era chamado CESAD, ainda é, que é um Centro de Estudo em Saúde do Trabalhador, né? E aí que vem propagando aí essas informações e nos dando suporte para que a gente consiga dar uma melhor qualificação das informações ou acolhimento dos próprios trabalhadores. Olha, agora há pouco eu tinha visto com vocês aqui essa publicação foi organizada aqui na Bahia, que foi uma belíssima contribuição logo no início dos trabalhos da pandemia, né? O que ajudou muito quem tinha que encarar essa questão
da Covid como uma doença relacionada ao trabalho, né? E vocês têm trabalhado com a aplicação dessas orientações aqui. Eu devo esclarecer ao pessoal aqui que nós três estamos vacinados com 3 doses e quando fui começar a conversa, os 2 estavam com máscaras, eu até conversei com eles, olha, pode tirar a máscara, né? A gente está respeitando distância social aqui e eu confesso que eles 2 ficam mais simpáticos sem máscaras, né? Então, vocês podiam comentar um pouco mais sobre o trabalho que tem sido realizado aqui nessa questão do enfrentamento aqui da Covid como doença. O estado da Bahia, né, como o Paulo me falou, a Advast, ela fez um trabalho muito bom, né? Logo no início da pandemia, no ano passado, por volta de abril, maio do ano passado, já tentando criar um protocolo, né, que foi criado, e esse protocolo era para investigação da Covid, mas como doença do trabalho, ou seja, aqueles casos confirmados de Covid, né, ou de óbitos, né, relacionados à Covid, mas que a infecção tinha sido originada por uma situação de trabalho, em uma situação de trabalho. E inicialmente, mesmo sem a conclusão ainda desse protocolo, mas ainda em fase de estudo, de análise, isso já foi divulgado para todos os serestes da Bahia, para que a gente também pudesse opinar como se procederia essas investigações. Bom, o protocolo está pronto, né? E desde maio, junho de 2020, a gente vem aplicando esse protocolo, né? E esse protocolo ele ajuda bastante esse processo de investigação. Como eu disse, a gente sempre pega, com a ajuda da vigilância epidemiológica, os casos já confirmados, né? E aí a gente tenta entrar em contato com o próprio paciente, né? Ou a família, no caso dos óbitos. A gente busca documentos também de internamento, né? Prontuários médicos. A maior parte dos casos a gente faz por telefone, né? Alguns até presencial, mas a maior parte por telefone. E a gente tenta investigar basicamente essas situações que poderiam embasar uma conclusão de uma Covid relacionada ao trabalho, utilizando basicamente critérios de maior exposição. Então, assim, aquela pessoa que teve Covid, ela estava trabalhando ou ela não estava trabalhando, né? Quem teve Covid primeiro, foi ela ou foi algum parente, alguém que morava junto com ela, né? E aí, níveis de exposição. Então, por exemplo, profissionais de saúde, né? Então, profissionais de saúde que pegaram Covid, a gente tenta ver se aquilo ali foi durante o trabalho ou não. Então, qual era o trabalho desse profissional de saúde, né? Muitos nós vimos que trabalhavam em hospitais, em gripários. Outros trabalhavam como agente em atividades na atenção básica ou de vigilância. Então, são níveis de exposição bem diferentes, né? Questão do uso das EPIs também. Que EPI você estava usando? Era N95, era máscara cirúrgica, não utilizava nada? Transporte público ou transporte particular? Então, assim, são apenas algumas das questões que se buscava para se tentar concluir, através de critérios epidemiológicos, se aquela Covid que a pessoa teve, a gente podia dizer que era relacionada ao trabalho, ou seja, foi adquirida no trabalho daquela pessoa, ou era um caso realmente de exposição outra qualquer, né? E aí a gente já conseguiu um bom número de casos, né? Itabuna, como o Brasil todo, né? Mas Itabuna, infelizmente, atualmente temos um número total de mais de 40 mil casos confirmados de Covid, e de março de 2020, quando foi registrado o primeiro caso aqui no município, salvo engano, março de 2020, até agora, né, dezembro de 2021, a gente aqui, o Sereste de Itabuna, já conseguiu confirmar mais de 500 casos de Covid relacionado ao trabalho. Então, assim, é um número grande, significativo, mas assim, que ainda está bem longe da totalidade de casos, né? Porque 40 mil casos é um número muito grande para se reinvestigar, mas é um trabalho que vai ficar aí há alguns anos. E dentre os casos que a gente já notificou como Covid relacionado ao trabalho, esses cerca de 500, a gente já
consegue ver que é uma prevalência mesmo de profissionais de saúde, de profissionais de empresas ou de estabelecimentos comerciais que não pararam durante a pandemia. Né? Foram aquelas pessoas que continuaram trabalhando durante aqueles períodos de fechar comércio, de parar atividades. Então, pessoas que continuaram trabalhando, ou seja, continuaram se expondo, né? Às vezes até em situações de alguma aglomeração, mas tiveram que continuar trabalhando. Então, são os casos que a gente mais observa aqui, que a gente conseguiu registrar. Muito significativo esses resultados. Até queria só reforçar um registro aqui. Quando do lançamento da publicação, nós divulgamos no portal do Fórum Acidente de Trabalho os links e virou uma contribuição com a lacuna, né, a ausência de atuação do governo federal nessa questão, né, um trabalho como esse da Bahia ajudou muito quem tinha que encarar essa dificuldade. É interessante, para inclusive dizer que até agora a gente não tem uma ficha de investigação, né, específica para a Covid relacionada ao trabalho. Né, já tem a de Covid. E aí, para a gente fazer essa notificação, que é uma notificação que vai para o Sinan também, a gente usa de acidente de trabalho grave, né? Acidente de trabalho, e aí no campo do CID a gente coloca B34.2. Né? E aí na parte aberta a gente descreve alguma coisa. Então é a ficha de acidente de trabalho grave que a gente usa o CID específico de Covid. Pessoal, muito bom. Registrar no Sinan. Muito bom, duas coisas. Não só o conteúdo da fala dele, mas que ele me chamou de parar. Gradei do tratamento aqui. Paulo, você queria acrescentar alguma coisa nesse? A gente tem percebido também que a gente tem conseguido relacionar aqui até alguns óbitos, né? A gente tem feito investigação própria mesmo de óbitos relacionados à própria Covid. Né? Isso a gente pegando a declaração de óbito, fazendo investigação, pegando todo o prontuário disponível para a gente faz também isso, e que tem dado resultado e a gente tem conseguido fechar esse nexo, né? Para que a gente possa pelo menos dar um direcionamento e poder evitar lá na frente, mostrar a importância que a gente pode estar prevenindo. E auxiliar as famílias também, né? Dar uma resposta mais clara para as famílias que já ficam com angústia. E aí eu já me lembro também de questões que vão ficar há alguns anos, né? Que são essas questões agora de atendimento psicológico a essas pessoas, essas famílias. Né? As pessoas que já tiveram Covid, infelizmente, às vezes até mais de uma vez, né? Temos casos de reinfecção, pessoas até vacinadas, mas que já tiveram mais de uma vez a Covid. E aí essa demanda também psicológica vai ser crescente, né? De pessoas assustadas, com sequelas, com medo, perderam familiares, né? E aí uma demanda que não é específica do Sereste, mas é uma demanda crescente que a gente observa, né? De pessoas que vão procurar e pessoas até que chegam até mesmo a desenvolver episódios depois a gente consegue perceber de transtorno mental devido a toda essa crise pandêmica, que é uma crise que atingiu o mercado de trabalho também, atingiu fortemente as famílias, né? De queda de renda e óbitos, né? Como um todo. Né? Então fica a demanda também psicológica. O Wagner, eu queria só reforçar esse registro desse trabalho de vocês, porque em acidente de trabalho, esse é um aspecto que a gente, quando trabalha com a ideia da representação do acidente como uma gravata borboleta, a gente chama de lado direito da gravata borboleta, que são as consequências que vêm depois do evento em si. O antes e o depois. E como que, geralmente, a gente no serviço de saúde não dava muita atenção a uma busca, no sentido de reconhecer a existência, seja de um efeito de longa duração, seja de um efeito de instalação tardia, que no caso da chamada Covid longa, né, tem sido muito estudado, seja nesses aspectos da saúde mental, mas também quem desenvolve sequelas respiratórias, renais, neurológicas, a lista é grande e é muito importante que os serestes estejam atentos e realizando a busca ativa
da identificação da existência da sequela, da consequência tardia e da sua relação com o evento inicial ligado ao trabalho. Gradei muito desse registro de vocês, né? Paulo, quer acrescentar? Bom, além dessas coisas, o SEREST ainda continua fazendo as outras coisas além do coronavírus, né? Dessa ligação. A gente continua fazendo as outras atividades que são demandadas pelo Ministério Público, ou demanda espontânea, ou por necessidade que a equipe visualiza, ou por própria denúncia dos trabalhadores. O SEREST continua vinculado. A gente deu um foco maior nesse 2020 para cá na questão do coronavírus, na prevenção. A gente começou a fazer inspeções, começou a fazer um trabalho educativo, né? A gente começou a ir verificar como é que estavam os cuidados, a gente fazia todo esse trabalho, né, para que e a gente continua fazendo isso. Bom, eu quero aproveitar então e pedir que vocês comentem, aqui na minha rápida visita entrando aqui no SEREST, eu vi referências tanto a um trabalho com padarias, como a um trabalho com olarias, além de outras atividades de vigilância que vocês realizaram aí. Tem alguma dessas atividades que vocês gostariam de destacar, de comentar? Hoje a gente está num projeto nosso daqui do SEREST voltado muito à questão das padarias, né? Os cuidados que estão sendo feitos. Então a gente está indo fazer uma vigilância, fazer um trabalho educativo muito voltado hoje. Então assim, a gente está tentando analisar e tentando prevenir lá na frente algumas situações. A gente já começou aí algumas, a gente vê que tem muitas inadequações e a gente vai tentar fazer um trabalho muito voltado a esse trabalho educativo, né? Porque a gente tem receio de que um trabalhador venha sofrer acidentes mais graves com cilindros, com outras coisas que a gente tem percebido nos anos, no passado, nas próprias informações que vem chegando. Então a gente está muito voltado, nesse momento, também ao projeto de padaria. Esse projeto ele foi também uma tentativa nossa de tentar se direcionar para uma área específica, né? Eu acho que isso é importante para a gente, né? Acho que é importante para todo o SEREST, né? É uma das diretrizes também que o pessoal sempre orienta a gente, o pessoal do Estado, para que a gente não fique tão, como é que eu posso dizer assim, tão solto, tão disperso, né? Que a gente não fique tão pulverizado, ter uma ação tão pulverizada. Então, assim, a gente tentou se focar, né, em padarias. Mas só para citar um exemplo, o SEREST em campos na área de inspeção, na parte de inspeção, ele pode fazer inspeção em todo e qualquer ambiente de trabalho, né? Mesmo que informal. A gente tenta se voltar para o formal porque tem um responsável. Então, o que acontece? A gente sim já fez inspeção em olaria, não foram várias, foram algumas, e a gente acaba indo para todo tipo de inspeção, desde supermercados, a farmácias, a empresa têxtil, empresa calçadista, empresa de, o que mais? Empresa de material de construção, né? Construção civil. Então, assim, a gente vê que a atividade ficava muito pulverizada às demandas, às denúncias, às solicitações do Ministério Público. E é importante atender essas demandas, mas é importante também o SEREST, a partir de uma análise do que acontece no seu território, né? Análise, essa busca ela pode ser feita pelo SINAM, ou pelo SIM, pelos sistemas de informação, ou pelos agravos que mais o INSS tem registro de CAT, mas assim, é importante que a gente faça alguma coisa que venha de um estudo prévio do próprio SEREST, né? Para definir uma área em que a gente se foque. Então, é o que a gente está tentando fazer agora com as padarias. Você usou umas siglas muito comuns para a gente do SUS, né? Você falou SINAM, SIM, CAT. Eu espero que muitas dessas siglas todo mundo já na área do trabalho conhece, mas abre essas siglas aí para quem não é do mundo. É o Sistema de Informação de Agravos, de Notificação, né? Então, esse sistema de informação é um sistema de informação do SUS e que existe uma lista de doenças, né, de notificação e de investigação compulsória que todo profissional de saúde do SUS é obrigado a fazer esse registro, mesmo que seja num caso suspeito.
e inserir essa informação desse agravo nesse sistema de informação, né? Então a gente insere a informação e depois a gente pode buscar também dentro de alguns períodos, né? Quantos casos aconteceram na semana, ou no mês, ou no ano, em determinado local, né? Ou no Brasil, ou no município, ou no estado. Sim, é o sistema de informação também do SUS, né? De mortalidade. Então tem todos os registros lá de mortalidade e a gente também consegue visualizar lá os agravos, né, que causaram os óbitos e inclusive a gente consegue perceber aquilo que está mal esclarecido, né? Porque os óbitos, né, a gente pode registrar ele como violência, como doenças crônicas, mas também como doença do trabalho ou acidente grave, né, no trabalho que causou óbito. Mas nem sempre essas informações a gente acha de forma completinha. A gente encontra lá o caso e muitas vezes a gente encontra lá caso mal definido, óbito mal definido. Né? Então é mais um caso que a gente pode, não, vou tentar investigar isso aqui para ver se não era do trabalho. Né? CAT já é a comunicação de acidente de trabalho também, que é obrigatório que se faça, que o empregador faça. E a gente, em segundo momento, né, em segundo plano, enquanto autoridade pública, caso o empregador não faça. Né? Aí é necessário fazer esse registro, que é um registro para a Previdência, com a anuência lá do médico, né, dizendo que realmente foi um acidente de trabalho, o atestado médico anexo, e a gente aqui faz quando a gente percebe que, a gente conclui que é um acidente de trabalho, é uma doença, mas que o empregador, no caso do empregador formal, não faz. É muito importante esse registro que vocês estão fazendo, porque parte da construção da saúde do trabalhador no SUS é a construção de sistemas de informação e, como você, no seu próprio exemplo, a gente vê, não é um sistema único, né, de informação. São vários sistemas de informação que, quando funcionam adequadamente, podem se transformar em fontes de informação para ação, para uma ação planejada. Isso é típico da nossa abordagem de saúde pública, né, de saúde coletiva, então muito legal. Nesse projeto da padaria, a gente já tinha feito anteriormente também um projeto para construção civil. Logo no boom do auge da questão da construção, da questão imobiliária, a gente tinha percebido aqui pelo sistema de informação, o SINAM, o alto índice de acidentes ou de coisas com esses trabalhadores. Então, no nosso plano de ação foi colocado que no ano seguinte nossa ação seria voltada à construção civil. E nós conseguimos aqui 80%, né, das construtoras. A gente conseguiu tentar fazer inspeção, conscientizar, fazer um trabalho educativo aqui no local de Itabuna. Em Itabuna a gente conseguiu 80%. Bom, eu acho que a gente podia, caminhando para um encerramento, pedir que vocês vejam que gostariam de falar como fala de encerramento aqui, fala final desse encontro. É muito legal apresentar parte da equipe do Sereste de Itabuna para o Brasil inteiro aí no canal YouTube do Fórum. Apenas agradecer, né? Dizer que a gente está aqui aberto às parcerias, né? A visita foi bem interessante, um pouco surpreendente, a gente não esperava, mas foi bem interessante, e dizer que a gente está sempre aberto a parcerias, né? Assim como o Pará apresentou o trabalho dele aqui, falou um pouco do trabalho dele em São Paulo, a gente também recebe aqui algumas visitas das universidades estaduais, públicas, né, particulares também, né? E dizer que esse trabalho é um trabalho que vai continuar, né? Que a tendência é que os agravos aumentem, infelizmente, agora com a pandemia, e dizer que a gente está aí, continua, né, trabalhando tanto na parte assistencial, tentando trabalhar com a vigilância, né, em parcerias com a vigilância sanitária, parceria com a vigilância ambiental, apesar de não ser algo permanente, como acho que em lugar nenhum, mas sempre parcerias quando a gente precisa, né, buscar essas parcerias, sozinho a gente não consegue tudo, né. E talvez o que fica mais é também tentar trabalhar com o controle social, né? Trabalhar com as próprias representações sindicais, as entidades de classe, né?
trabalhar mais com os sindicatos, porque é um pessoal que precisa reconhecer que está sofrendo acidentes, que está em risco, em situações de risco, e é um pessoal que também é que vai ajudar a gente no nosso trabalho. O Sereste não faz porque quer, não faz sozinho, né? Mas é isso, temos as nossas dificuldades também, né? Mas foi interessante falar tudo isso para vocês aqui. Legal. Eu acho bem formidável essa questão de trocas de ideias, troca de experiência. Eu acho que isso engrandece qualquer coisa, né? Porque aí a gente vai trazendo experiências externas, vai agregando a nossa, se adaptando à nossa realidade, né? E eu sempre falo assim, meu sonho é que um dia os trabalhadores procurem o Sereste para dizer, eu vou trabalhar em tal função, o que é que eu posso fazer para evitar um adoecimento, né? Ou que os empresários, os empregadores cheguem aqui, o Sereste, vem aqui, vamos ver aqui o que é que eu posso fazer para melhorar meu ambiente de trabalho. Na verdade, isso é uma coisa que eu sempre falo quando eu vou, porque assim, é um sonho meu que isso chegue nessa questão preventiva, né? Às vezes a gente vê essa questão só se prevenir depois que acontece o fato. Então, eu tento ver, né, lá na frente, quem sabe, um dia essa visão mais voltada a uma prevenção inicial, né? Não depois do fato ocorrido, mas bem antes de ocorrer qualquer coisa, que venha aqui ou notificar, ou agravar, seja no Sinan, seja no SIM, seja na ACAT. Né? Essa é a minha vontade, é meu sonho, né? Trabalhar no Sereste. Eu agradeço muito a vocês dois. Você é Paulo Carvalho. Você é Wagner? Isso, Wagner Lopes. Wagner Lopes, né? Dizer que também compartilho com vocês essa expectativa de um mundo do trabalho onde aqueles que trabalham, aqueles que produzem, né, possam ter uma atuação, um protagonismo mais fundamental na defesa da sua própria saúde, né, contando com a nossa participação como um apoio, como uma ajuda, né, e que, como disse o Wagner, que a expectativa de que esse trabalho continue. Acho que para encerrar, podia dizer assim, que assim seja, né? ou como dizia o velho sanitarista Gentili de Mello, melhor só se for verdade. Bom dia para vocês. Muito obrigado. Obrigado. Tivemos